começar... Nossa, esse vídeo vai ficar tão grande. Oi, galera, tudo bem? Por aqui? Bom, se você estava no Instagram há 2 horinhas atrás, você deve ter visto que eu postei um vídeo no IGTV umas 3 vezes e eu apaguei. Por que eu apaguei? Porque o Instagram fez 2 favores pra mim. O primeiro deles foi desincronizar o áudio do meu vídeo, o que me deixou bem triste. O segundo foi pedir pra eu editar tanto o vídeo pra ele caber no formato que ele ficou completamente sem sentido. Então, eu tinha trazido originalmente uma resenha de um livro. E eu critiquei, inclusive, algumas partes do livro que eu tinha achado mal escritas. E aí, quando eu fui ver o meu vídeo pela terceira vez, eu, que tinha lido o livro, estava achando o meu vídeo confuso. Então, imagina quem não leu, né? E aí, se eu tenho o objetivo de fomentar a leitura, eu acho que, bom, eu não estava muito satisfeito ali com o resultado. Então, agora são 00:06. E eu resolvi regravar esse vídeo. Eu ia fazer em outro dia, mas eu sou uma pessoa obstinada, eu vou fazer agora. O último livro que eu li, que foi Frankenstein, da Mary Shelley, eu fiz uma resenha sobre ele nos stories. E aí as pessoas gostaram, tal, eu perguntei assim, galera, vocês gostariam que eu continuasse fazendo resenha dos livros que eu tô lendo e tal? E aí 2 pessoas falaram sim, e aí eu me senti autorizado a fazer, a fazer um vídeo de resenha desse livro. Bom, o livro que eu vou fazer resenha dessa vez é esse aqui. Eu vou colocar na tela, editor, que sou eu mesmo, coloco na tela. O nome dele é Não Lugares, Introdução à Antropologia, a uma Antropologia da Supermodernidade. Quem escreveu esse livro foi o Marc Augé. O Marc Augé, ele é um cientista social francês, e a primeira edição desse livro foi em 92, ou seja, ele está completando agora 28 anos. Está na 9ª edição. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse livro é a minha nota. Minha nota para esse livro é 9. Por que 9 e não 10? Porque o livro é muito bom, mas eu acredito que a gente teve alguns problemas de tradução. A tradução foi feita pela Maria Lúcia Pinheiro e, assim, eu não quero ser injusto com ela de maneira nenhuma. Eu acho que é uma tarefa muito difícil traduzir um livro, eu não faço ideia do que aconteceu, né? Não faço ideia de como foi o processo. E eu acho que existe sim uma dificuldade de pegar um texto, principalmente um texto acadêmico, e trazer ele para um outro idioma sem perder sentido. Às vezes, aí eu não sei dizer, o próprio autor e o texto original eram confusos. Então tem partes do texto na tradução que eu achei muito ruim de ler e não era por dificuldade metodológica, ou seja, não tô falando que havia conceitos difíceis de entender ou então escolhas de argumentos, mas na verdade a maneira de escrever, o jeito dos períodos, os conectivos, o jeito que as orações eram organizadas, e aí eu realmente não sei se isso foi uma questão do texto original, uma questão da tradução, enfim. O que eu posso dizer é que, infelizmente, essas partes que são mais difíceis de ler, elas estão no começo do texto e elas desanimam um pouco, mas, ainda é o que interessa, as partes que efetivamente são importantes do livro não são difíceis de entender, graças a Deus. Bom, entrando um pouquinho mais no livro agora. O Marc Augé, ele está falando aqui logo no título sobre não lugares, sobre antropologia e sobre supermodernidade. Esses são os 3 alicerces dos quais ele vai tratar no livro. E ele faz isso numa ordem construtiva para chegar até a sua tese de não lugares. Então, primeiro, o autor ele vai falando um pouco sobre supermodernidade. Eu tô olhando um pouquinho para baixo, gente, porque dessa vez eu fui mais esperto. E eu fiz um roteiro. Da outra vez eu tinha tentado falar freestyle e deu no que deu. Bom, o Marc Augé, na hora de tratar sobre supermodernidade, ele fala que existe uma dualidade, tá, nesse conceito, em que se engloba, ao mesmo tempo, uma superabundância que gera uma sensação de escassez. Vou explicar. Essa superabundância que gera uma sensação de escassez é percebida por 3 dimensões primordiais. A primeira é o tempo, a segunda é o espaço e a terceira é o indivíduo. Falando um pouquinho sobre o tempo, essa é um pouquinho mais complicada, mas é o seguinte. No quesito temporal, o Marc Augé fala que a gente tem uma superabundância factual. Algumas situações fazem com que a gente tenha a percepção de que o tempo está passando muito mais rápido do que ele passava no passado. Algumas delas são
uma superveniência, uma série de fatos históricos acontecendo um atrás do outro. Então vai fato histórico, fato histórico, fato histórico, fato histórico. Ao mesmo tempo, fatos históricos que não são previstos. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma pandemia acontecendo, né? Quem poderia dizer que isso iria acontecer? E eu não digo anos atrás, eu digo meses atrás. Essas situações criam uma sensação de aceleração. Ao mesmo tempo, o autor ele fala que alterações na sociedade fazem com que a gente tenha essa percepção de aceleração do tempo. Alterações na sociedade como? Aumento de expectativa de vida. Então, se antes, no passado, havia convivência de 2 a 3 gerações ao mesmo tempo, agora a gente tem a convivência de 3 a 4 gerações ao mesmo tempo. Hoje em dia, é mais comum você ter avós que têm netos de 30 anos de idade. Isso 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, era muito mais incomum, porque as pessoas não viviam tanto. Então, há uma sensação, por exemplo, nossa, de que a nossa história partilha de mais momentos em conjunto com a dos nossos pais, com a dos nossos avós, às vezes com um dos nossos bisavós, e o contrário também é verídico. Então, os nossos avós têm essa percepção de que eles partilham mais momentos com a gente, que nossas histórias se cruzam mais, e toda essa gama, essa ampla gama de situações cria essa sensação diferente do tempo, essa superabundância de fatos. Existem várias coisas acontecendo, inclusive mais coisas do que a gente tem capacidade muitas vezes de assimilar. Bom, segunda dimensão da supermodernidade é uma superabundância espacial. Essa é bem mais simples de explicar, eu vou direto ao ponto, é o seguinte. Em função da evolução dos meios de transporte, pontos distantes, e pontos eu estou falando cidades mesmo, pode-se pensar, por exemplo, que antes teriam essa distância de meses ou de dias, hoje é no máximo horas, né? A gente vai de um continente para outro em horas. Isso também cria uma sensação de uma participação muito mais ampla nos fatos, uma participação muito mais ampla na supermodernidade, que é o seguinte: você não necessariamente está num lugar para saber o que está acontecendo lá, ou para se sentir pertencente ao que está acontecendo lá, ou para sentir que alguma coisa que está acontecendo lá vai reverberar, vai causar uma ressonância no lugar em que você está, tá ok? E, nossa, perigoso isso, tá ok? Não gostei não. Corta. Na terceira dimensão, sobre a supermodernidade, a gente tem a individualização das referências, no aspecto do indivíduo. Essa é a ideia de o meu mundo para eu entender o mundo. Então existe, na hora de produzir o sentido, de eu entender o que é viver, o que é ser feliz, o que é uma sensação boa, o que é estar bem. Na hora de produzir os sentidos dessas coisas, eu quero cada vez mais, pelo menos no Ocidente, tá? Uma visão individual, ao mesmo tempo em que existe também um debate, um embate sobre o campo linguístico e o campo publicitário. Então eu tenho o campo publicitário, por meio da linguagem, me dizendo o tempo todo o que é sentir frescor. Então sentir frescor é usar o sabonete? Não. Então me sentir feliz é sentar na mesa com meus familiares XYZ. Então essas três dimensões, espaço, tempo e indivíduo, criam o que ele chama de supermodernidade. Ou seja, esse é o platô sobre o qual a gente vai construir o que são lugares antropológicos e o que são não lugares. Bom, passando para a segunda parte, então, o autor ele vai falar sobre os lugares antropológicos. E aí eu tenho muita divagação nesse capítulo, nesse macro capítulo, eu quero resgatar só as ideias mais importantezinhas, que é o seguinte: o lugar antropológico ele é ao mesmo tempo três coisas. Ele tem três características. Ele é identitário, ele é relacional e ele é histórico. Então ele é identitário na medida que ele nos dá características enquanto indivíduos por ter nascido, sido criado, passado tempo, enfim, estado naquele ambiente faz com que a gente estar naquele ambiente faz com que a gente adquira características que vão ser nossas, né? Serão intrínsecas nossas. Ao mesmo tempo, segundo ponto, segunda característica, ele é relacional. Então ele é o lugar em que os indivíduos se encontram, em que os indivíduos estabelecem contato, em que eles fazem rituais, em que eles apresentam cometimento, em que eles se separam, enfim, são os lugares em que a gente interage. E a terceira característica, ela é uma característica histórica. Então,
os indivíduos e as relações num lugar ao longo do tempo, ou seja, com estabilidade, cria a dimensão histórica do lugar antropológico. E aí o Marc Augé faz até uma imagem cartesiana disso, enquanto indivíduos enquanto pontos, relações enquanto linhas e os lugares históricos enquanto os pontos de intersecção. O aspecto histórico enquanto ponto de intersecção. E aí você pode pensar num mercado municipal, em que os indivíduos vão lá e tem durante um tempo estável uma relação X, Y, Z que cria aquele lugar enquanto lugar antropológico. A mesma coisa para um palácio de governo, a mesma coisa para um tribunal de justiça e por aí vai. Entrando agora, finalmente, no aspecto mais próprio do que é um não lugar, primeiro, a conceituação. Num lugar é local de transporte, é meio de transporte, é centro comercial, é rede hoteleira, enfim, cadeias que não tem uma identificação específica e que existem em diferentes polos. E o não lugar, na verdade, pelo que o autor nos traz, ele tem uma dupla face. Ele é ao mesmo tempo esses lugares que eu exemplifiquei agora, como ele é a relação dos indivíduos perante esses lugares que têm finalidades específicas. Então, você dificilmente vai ao aeroporto se você não tiver um voo para pegar lá. Você não vai a um supermercado para passear se você não tiver nada para comprar lá. E você não entra num hotel se você não fosse hospedar lá. É esse tipo de relação. Então, a finalidade dos lugares é o ponto-chave, de uma maneira que o Marc Augé ele fala que existe quase que uma relação contratual entre as pessoas. Esse vídeo tá muito sério, né? O outro, ele era mais engraçado, mas que eu fiquei com raiva no Instagram. E, enfim, quero fazer um vídeo certo agora. O Marc Augé ele fala que existe quase que uma relação contratual entre os indivíduos que frequentam esses lugares e os não lugares, porque também existe, na verdade, uma relação de vigilância externa. O indivíduo que frequenta um não lugar, ele quase que tem que provar a sua inocência o tempo inteiro. Então, para entrar na zona de embarque do aeroporto, você precisa mostrar o seu bilhete com a sua identificação. No hotel, a mesma coisa. Ou alguns comportamentos. Se você vai no centro comercial, você pega um carrinho para ir no mercado, você, enfim, se comporta XYZ numa loja. Experimenta ir no mercado e ficar parado lá porque você decidiu que ia passar um tempo lá. Em pouco tempo, alguém vai te perguntar o que você está fazendo ali, né? Tem muitos recortes nessa colocação que eu falei, estou ciente delas, mas o vídeo tem que caber num determinado tempo. Então existe essa constante prova de inocência nos não lugares. E o que o Marc Augé fala que acaba acontecendo nos não lugares é uma individualização solitária, porque não existe uma identificação partilhada de uma relação de grupo. As pessoas se compreendem enquanto homônimos ali semelhantes, passageiros, por exemplo, ou consumidores, mas não há uma relação de grupo, né? Se isso acontece, muitas vezes é uma situação atípica. E, bom, para finalizar, o que o autor fala é: não existe verdadeiramente uma antítese entre lugares e não lugares. Na verdade, eles coexistem e se muitas vezes um lugar nunca é efetivamente consolidado, por outro lado, o não lugar nunca completamente o destrói, sabe? Eles coexistem até porque num não lugar pode ter uma história individual que criou uma identificação, que tem uma relação estável, etc, etc. E um tradicional lugar para outro tipo de pessoa pode ser um não lugar. Então, se eu sou um trabalhador que trabalha na casa de uma pessoa, aquela casa é um lugar para ela, só que talvez não seja para mim, porque para mim às vezes é só uma relação efêmera, se eu for, por exemplo, um trabalhador avulso, que eu vou erguer uma parede, entendeu? Enfim. O intuito desse vídeo de maneira nenhuma é uma aula, tá? Eu não tô capacitado para dar uma aula sobre esse livro, eu tô só fazendo uma resenha das percepções que eu tive e eu acabei sendo muito mais sério do que eu fui no outro vídeo. No outro eu tava mais enxuto, mas enfim, eu sei que eu vou sofrer menos editando esse vídeo, porque no outro eu gastei muitas horas da minha vida porque eu não sabia que tinha que ser no máximo 15 minutos. Então eu vou encerrar, muito obrigado. Meu intuito com esse vídeo eu não sei, é só falar sobre as coisas que eu tô lendo, estamos em quarentena. Se uma pessoa ver esse vídeo e me falar que teve vontade de ler o livro, como já aconteceu, eu já acho que valeu a pena. Então é isso, um beijo, 2 beijos, 3 beijos e até mais.